Boa tarde, estudantes. Tudo bem com vocês? Então, eu sou o professor Gustavo Barros e hoje a nossa aula é para o 8º ano sobre vozes verbais, as vozes do verbo. E nós vamos estar tentando entender qual é a relação do verbo com as vozes que ele possui. Ou seja, é a relação entre o sujeito e o verbo, entre o verbo e o sujeito. Já que o verbo ele deve se organizar a partir do sujeito. Se o sujeito ele for um sujeito simples, o verbo vai seguir ele. For composto da mesma forma. Então é a relação entre o verbo e o sujeito da oração. Independente de qual seja o tipo de sujeito, o verbo vai ter que se adequar a ele. Porque geralmente nas orações, o que aparece primeiro é o sujeito, depois é o verbo e depois é o restante do predicado. Essa é uma forma direta de aparecer o sujeito, o verbo e o restante da frase. Mas pode vir também inversa. Às vezes acontece, mas geralmente é dessa maneira que eu falei para vocês. Então eu não sou tão bom em gravar vídeos assim, como vocês sabem. Eu gosto mesmo de estar na sala de aula, conversando com vocês, dialogando, explicando e vocês me perguntando. Mas essa é a solução que nós temos para o momento da pandemia do Covid-19, para que as nossas atividades elas não fiquem tão afetadas e consigamos fazer a nossa parte como professor e estudante. Quero que vocês prestem bastante atenção. Essa é a nossa aula para o 8º ano. Então hoje não vai ter conversa paralela, mas se por acaso vocês ouvirem algum barulho por aí de moto, de carro, é porque eu estou numa sala de aula, perto da rua, e aí pode ser que vocês escutem algum barulho, mas não vai impedir que nossa explicação e que o entendimento de vocês possa acontecer. Então vamos lá. Então, como eu disse para vocês, as vozes verbais elas acontecem de acordo com a relação entre verbo e sujeito. Então é essa relação que vai fazer com que as vozes apareçam. Nós temos 3 tipos de vozes verbais: voz ativa, voz passiva. A voz passiva é dividida em 2, que é a voz passiva analítica e a voz passiva sintética. Nós vamos entender cada uma delas com as suas estruturas. E nós temos também a voz reflexiva. A voz reflexiva ela tem uma ramificaçãozinha, não quer dizer que seja outra voz, mas é uma ramificação para uma voz reflexiva recíproca, que eu vou explicar para vocês essa reciprocidade da voz verbal. Então vocês já sabem que verbo é toda palavra que expressa ação, fenômeno da natureza ou então estado. Então relações como relações do verbo, né? Falando sobre o verbo que ele indica uma ação: correr, brincar, estudar, assistir, organizar, ler, abraçar, e entre tantos outros verbos que nós praticamos diariamente, assim também como os verbos de fenômeno da natureza, trovejar, relampejar, amanhecer, anoitecer e entre outros. E também nós temos os verbos de estado, né, que também é chamado de verbos, verbo de estado, ou então os verbozinhos, esqueci o nome, os verbos de estado, que vamos ter lá os TEPCAFT, que eu já expliquei para vocês, né, que é aquele lá, ser, parecer, permanecer, continuar, andar, ficar e tornar-se. Então os verbos de estado são esses. Então os verbos eles têm uma grande quantidade de verbos, e que nós temos que estar ligado em tudo que acontece com eles, seja no tempo, seja ele nas formas nominais, seja também enquanto a voz verbal. Então nós temos que prestar várias atenções ao verbo, que é uma classe gramatical muito grande. E aí nós vamos falar hoje sobre as vozes verbais, e eu espero que vocês possam compreender. Como eu falei para vocês, apresento 3 maneiras, e vamos começar a ver a voz ativa. Quando a gente fala de voz ativa, nós vamos falar que o verbo ele vai praticar a ação verbal. O sujeito ele pratica a ação verbal. Então é ele que vai estruturar em torno do sujeito. Olha só. Então a voz ativa. O sujeito ele é responsável pela ação do verbo. Então o sujeito ele é responsável pela ação, por praticar a ação verbal. O verbo ele se constrói como objeto direto. Você já sabe o que é o objeto direto. Quando o verbo ele é transitivo direto, vamos ter um objeto direto, sem preposição, logicamente, que sofre ação. Então o verbo ele sofre ação e o sujeito ele é responsável pela ação desse verbo. Olha essa frase aqui: o ser humano destrói o meio ambiente. Se a gente for parar para analisar essa frase, vamos ver o quê? Sujeito, o ser humano, destrói, que é o meu verbo,
E aqui eu tenho o restante do predicado, que vai ser o objeto direto. Por que objeto direto? Porque não tem preposição entre o verbo e o restante do predicado. Então é por isso que nós falamos de objeto direto, que vocês já sabem disso. Então o sujeito ele pratica a ação de destruir o meio ambiente. Vocês podem compreender isso, ó. O ser humano destrói o meio ambiente. Olha só a estrutura de uma voz verbal ativa. Eu tenho o sujeito praticando a ação verbal no início da frase. Eu tenho um verbo na voz ativa, destrói, é como se ele fosse ele pratica a ação verbal. E em seguida eu tenho o restante do predicado construído com o objeto direto. Outra frase para a gente poder analisar. O time venceu a partida. O Vasco venceu a partida. Né, câmera? Né, Vicena? Né, João Vitor? Vicena, não sei se é vascaíno não, né? Então, olha, o time venceu a partida. Quando eu falo que o time venceu a partida, eu tenho aqui o sujeito, um sujeito ativo, praticando a ação, o verbo venceu, que é um verbo transitivo direto, a partida. Porque a partida, professor, mas se A não pode ser uma preposição? Não, não pode ser preposição, porque partida é um substantivo. Então, a partida não pode ser preposição. Esse A aqui ele é um artigo direto, feminino total. Então, ó, o objeto direto. Então, a partida é o objeto direto. Então, aqui eu tenho toda uma estrutura de voz verbal ativa. Sujeito ativo, um verbo transitivo direto e o restante do predicado é construído pelo objeto direto. Gente, nada mais do que isso. Então a voz ativa do verbo é quando o sujeito ele pratica a ação verbal. E aí nós vamos entender agora a voz passiva. Já a voz passiva é ao contrário. O sujeito ele sofre, ele não pratica, ele sofre a ação verbal. É como se a gente fosse fazer agora ao contrário dessa voz aqui que nós entendemos, que é a voz ativa, e que vocês não mais esquecerão de como é construído. Então, simples. Sujeito ativo, verbo transitivo direto e objeto direto. É assim que se constrói uma voz ativa do verbo. Aqui nós temos a voz passiva. Como eu falei para vocês, a voz passiva ela se divide em duas, que é a voz passiva analítica e a voz passiva sintética. Essa aqui, que nós vamos dizer agora, é a voz passiva analítica. Por que analítica? Porque ela analisa os termos, ela é maior, ela é mais comprida, construída com uma locução verbal, ou seja, dois verbos com o valor de 1, geralmente. Então o sujeito sofre o efeito da ação do verbo. Não é o sujeito mais que faz a ação, ele sofre a ação. Ele sai da frase? Não, ele continua na frase. Porém, ele continua agora sofrendo a ação. Então, ele vai no final da frase. O verbo se constrói com um agente da passiva. Então, o sujeito de antes da primeira frase, vocês percebem o que aqui? Ó, por exemplo, o meio ambiente é destruído pelo ser humano. É aquela mesma frase, só que aquela mesma frase lá que estava na voz ativa, agora ela passou por uma voz passiva analítica. E por que passiva analítica? Vamos entender os termos. Preste atenção. Ó, é como se a gente fizesse um X nela. Eu vou explicar para vocês a partir daqui, ó. Por exemplo, eu vou logo para cá para vocês poderem observar. A população aplaudiu os médicos. A população aplaudiu os médicos. Aqui eu tenho o quê? Olha, presta atenção. Se eu pego e faço assim, gente, ó. Vocês percebem que eu coloquei aqui os médicos para cá, médico com acento, ó. Eu coloquei os médicos para cá e trouxe esse sujeito aqui, que é a população, para cá. Então eu fiz um X, eu cruzei os termos da oração. O que era sujeito, eu coloquei ele agora para o final, que é o que? Que é o chamado agente da passiva. O que é o restante do predicado aqui, que aqui é um objeto direto, para o verbo aplaudiu, eu trouxe para cá, para o sujeito. Então agora eu tenho, os médicos foram aplaudidos pela população. Aqui se constrói uma voz passiva analítica. Aqui é ativa, a população aplaudiu os médicos, a população fez a ação e aplaudiu os médicos.
E aqui os médicos foram aplaudidos pela população. Professor, mas não há população ainda que aplaude os médicos? Continua. Porém agora o sujeito aqui não é mais a população. O sujeito é os médicos. É como se a população ela sofresse a ação do verbo foram aplaudidos. Aqui nós temos o que? Foram aplaudidos. Isso aqui é uma locução verbal. O verbo foram mais o verbo principal no particípio, terminado com lado, ido ou suas outras terminações com S, no plural. Então aqui eu tenho o quê? Eu tenho uma voz passiva analítica. Os médicos foram aplaudidos pela população. E o pelas que tem que ter em toda a voz passiva analítica, o pela e pelo, pelas, pelos, então com suas variantes, vai ter que ter. E se eu tenho, gente, uma preposição, o termo que vem depois nunca poderá ser um sujeito. Por isso que população aqui ela deixou de ser sujeito e passou a ser o quê? Pela população, passou a ser o chamado agente da passiva, que é construído assim a voz passiva analítica. Então, olha, sujeito, locução verbal, sempre dessa maneira, um verbo auxiliar, mais o verbo principal no particípio, terminado com lado, ido e tal, e o restante do predicado, que antes era sujeito e agora se tornou um agente da passiva. É assim que é construído a voz passiva analítica. Não tem segredos. Então, olha só, o meio ambiente é destruído pelo ser humano. Sujeito paciente, o meio ambiente, o verbo é mais o verbo destruído, que é o verbo auxiliar, mais o verbo principal no particípio, e pelo ser humano que agora se tornou agente da passiva, que antes era o sujeito que estava aqui, ó. Vocês se recordam? Então, assim é construída a voz passiva analítica. E olha aqui, a partida foi vencida pelo time. Olha como fica interessante, ó. A partida foi vencida pelo time. Antes, o time que estava na frase anterior, voltando um pouquinho o vídeo, o time, que era o sujeito, ele passou agora a ser agente da passiva, porque no final é como se a gente tivesse também, ó, cruzado os termos. E aí a partida foi vencida pelo time. Aqui eu tenho um sujeito, a partida foi vencida a minha locução verbal, mais o restante do predicado que é construído pelo agente da passiva, que antes era sujeito, agora sofrendo a ação verbal e não mais realizando a ação verbal. Não se esqueça que toda voz passiva analítica, que é o caso dessa daqui, nós vamos estar sendo construída como sujeito paciente, mais uma locução verbal, mais o pelo, que é uma preposição que vai aparecer em todas também, ou suas variantes, e um sujeito que antes era sujeito e agora é um agente da passiva. Certinho? É dessa maneira, não tem segredo, não tem mistério. E aí, nós vamos agora entender a voz passiva analítica, que eu falei para vocês aqui como que é feita a formação, sujeito paciente, locução verbal, agente da passiva. Essa formação, ó, a festa, sujeito paciente, foi animada, locução verbal, pelo DJ, agente da passiva. Como é que eu poderia colocar essa frase aqui numa voz ativa? O DJ animou a festa. Então, ó, o DJ animou a festa. Isso aqui é uma voz ativa. Então, por que a voz ativa? O DJ, que seria sujeito, animou com um sujeito ativo a festa, que é um objeto direto. Aqui não, aqui eu tenho, ó, a festa, que estava aqui como um objeto direto, ela passou a ser um sujeito. Foi animada é uma locução verbal, que eu troquei o verbo animou por foi animada, e pelo DJ, que agora aqui é um agente da passiva e não sujeito. Então é só eu fazer um X, cruzar os termos da oração, o que era predicado eu coloco para sujeito, transformo o verbo e aí eu tenho a voz ativa e a voz passiva.
E aqui eu tenho uma voz passiva sintética, que como o próprio nome fala, ela sintetiza, ela diminui o tamanho da oração. Então a voz passiva sintética tem a formação verbo na terceira pessoa, então o verbo sempre na terceira pessoa, o pronome si, que é um pronome chamado de pronome apassivador, como o próprio nome fala, né? Voz passiva, um pronome apassivador, e sujeito paciente. Olha só, vende-se, vende, verbo terceira pessoa, si, pronome apassivador, uma casa que é o sujeito paciente. Então assim é a formação. Professor, toda voz passiva sintética tem que ter o si, toda. Toda voz passiva analítica ou sintética tem que ter o si, que é o chamado de partícula apassivadora. Olha aqui para vocês verem, ó. Alugam-se casas. Então aqui eu tenho o verbo terceira pessoa e tenho o restante do predicado. Eu posso pegar essa frase aqui, que é uma voz passiva sintética. Vamos colocar aqui, ó. Uma voz passiva sintética e transformar ela em uma voz passiva analítica. Uma voz passiva analítica. Como que eu faço isso? De novo eu cruzo. Olha, gente. Casas são alugadas. Eu percebi aqui, ó. São alugadas é uma locução verbal. São, verbo auxiliar, mais alugadas com particípio. Então, casas são alugadas. Eu posso transformar geralmente as vozes passivas sintéticas em voz passiva analítica. Certo? E eu tenho agora a voz reflexiva. A voz reflexiva acontece quando o sujeito é, ao mesmo tempo, um agente e paciente da ação. É quando o sujeito ele faz a ação e recebe também a ação do verbo. Então, é ao mesmo tempo ele que faz a ação e ele que recebe a ação. Então, olha só. Clara penteava-se. Clara penteava-se, eu estou falando que Clara, ela fazia ação e ela recebia a ação. Clara, ela penteava o cabelo e ao mesmo tempo ela sentia o cabelo dela sendo penteado por ela mesma. Então quer dizer o quê? Que Clara era o quê? O sujeito, Clara, ele fazia a ação e ele recebia a ação do verbo. As crianças, aí aqui ó, essa aqui, por exemplo, Clara penteava-se é uma voz passiva reflexiva, só voz passiva reflexiva. Já essa outra aqui, como eu falei da ramificação para recíproca, é como se fosse assim, ó. As crianças se feriram na grade. Percebe que tem mais crianças. E que uma criança, aqui pode ser uma interpretação, uma feriu a outra. Então é uma reciprocidade de eu ferir alguém e alguém me feriu. Então nesse caso, aqui nós temos o quê? Uma voz passiva, gente. Uma voz reflexiva recíproca. Quando eu faço a ação e eu recebo a ação de outra pessoa. Você percebe que aqui, Clara penteava-se, Clara ela penteava o cabelo dela, ela mesma, e ela mesma recebia o penteado dessa forma. Já que não, as crianças elas se feriram. Então ela me feriu e eu feri ela. Então é uma voz recíproca, onde eu faço a ação e eu recebo essa ação de alguém e não minha. Os alunos se reuniram no pátio. Tá vendo que os alunos se reuniram no pátio? Eu tenho uma voz passiva reflexiva recíproca, que eu me reuni, mas alguém se reuniu a mim também. Então eu tenho aqui uma reciprocidade da ação. Onde isso acontece? Se eu falo assim, por exemplo, eles se abraçaram. Se eu falo que eles se abraçaram, eu estou falando que eu abracei, ele abraçou ele e ele foi abraçado por alguém. Então, nos abraçamos. Então, eu abracei alguém e alguém me abraçou. Eu percebo que é uma voz reflexiva recíproca, onde eu faço ação com alguém e alguém faz essa ação comigo, recebendo ao mesmo tempo e fazendo. Por isso que fala que a voz reflexiva acontece quando o sujeito é ao mesmo tempo agente e paciente da ação do verbo. Entendeu? Então, as vozes são essas, não tem dúvida, não tem mistério, é só isso que eu falei para vocês. Pega o material de vocês agora no livro de gramática, no livro de língua portuguesa, que vocês vão poder compreender melhor. Já fizeram os resumos desse conteúdo.
E agora vocês vão fazer a atividade que eu vou solicitar através da aula que eu vou mandar logo à noite. E vocês vão estudar novamente, ler o conteúdo, tirar dúvidas de vocês, guardar as dúvidas para mim, que eu vou retirá-las quando possível tiver, na nossa aula de amanhã, que eu estarei online para atender vocês. Vou estar tirando as dúvidas de cada um sobre as vozes verbais. Quero que vocês leiam também outro material, peguem outros vídeos de outros professores na internet, no YouTube, que é excelente também. Tem o professor Nosley, que é maravilhoso, que explica super bem. Então, lendo, estudando, tirando dúvidas, nossa aprendizagem ela continuará acontecendo. Eu sei que não é a mesma na sala de aula, isso é impossível acontecer, porém é o que nós podemos fazer no momento para que as nossas atividades elas possam surtir efeito. E nós não vamos parar, porque quarentena não é férias, é um momento muito delicado para todos nós, mas é um momento que nós vamos nos unir distantes para conseguir nosso objetivo, que é fazer com que a educação não pare. E eu me arrepio em falar isso, porque eu sou professor e amo o que eu faço. E é o que nós vamos continuar fazendo aqui por diante até voltarmos para a sala de aula, que eu espero que seja em breve. Estou morrendo de saudade de todos vocês, estou morrendo de saudade de brigar com vocês, né, João Carlos? Bota João Carlos quieto, Thiago para calar a boca, Vitor Câmara também. Brincar com vocês, que eu adoro vocês no meu coração. Todos fiquem com Deus e fiquem em casa aqui o mais rápido possível. Em nome de Jesus, estaremos todos juntos para nossas aulas presenciais novamente na escola Carlos Drummond de Andrade. Um abraço, gente.